Olá, pessoal, tudo bem? Espero que todos vocês estejam bem, meus amores. Aqui é a professora Andréa Santos, de língua portuguesa. Estou com muita saudade de todos vocês, tá bom? Vamos lá? Vamos trabalhar? Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 9, os conectivos, que são as preposições e as conjunções, ok? Bom, pessoal, como já foi visto em um texto, né, as palavras elas estabelecem diferentes tipos de relação, né, com construções em que umas se subordinam a outras ou simplesmente se coordenam. Em outros casos, a relação é de regência, em que um termo regente subordina um termo regido. E em muitos desses casos, a relação entre as palavras, ou mesmo entre orações, é estabelecida, né, por conectivos, que podem ser uma preposição, uma conjunção ou até mesmo um pronome relativo. Só que no capítulo 9, nós vamos focar somente no uso das preposições e das conjunções, né, atuando como conectivos dentro das orações, ok? Vamos lá? Vamos começar pelas conjunções, ok? Eu trouxe aqui a definição do que são conjunções. Então, as conjunções são palavras invariáveis. Como assim? Elas não sofrem flexões, não sofrem variações nenhuma. Não tem masculino, feminino, singular e plural. Não tem, tá? As conjunções são palavras invariáveis, que servem para conectar as orações, estabelecendo entre elas uma relação de dependência ou de simples coordenação. Essa é a definição do que são conjunções. Alguns exemplos de conjunções, vamos ver? Bom, quem seriam essas conjunções? Eu separei, eu coloquei, melhor dizendo, as conjunções subordinativas e as conjunções coordenativas aqui como exemplos, tá? Bom, são elas, portanto, pois, como, mas, e, embora, porque, entretanto, nem, quando, ora, que, porém, todavia, quer, contudo, seja, conforme, entre outras, né? Só que essas aqui são as mais utilizadas. Vamos focar aqui, vamos lá? Bom, eu trouxe aqui alguns exemplos, né? Vamos lá? Os homens lutaram bravamente, vírgula, mas alguns não sobreviveram. Bom, pessoal, aqui eu destaquei a conjunção mas. Todo mundo sabe que é uma conjunção coordenativa, da ideia de adversidade, né, de oposição, né? Então, quando eu disse os homens lutaram bravamente, mas alguns não sobreviveram, esse mais, né, essa conjunção coordenativa mais é uma conjunção coordenativa, por quê? Porque ela está, né, mostrando, né, uma ação contrária à primeira, que no caso é a oração principal. Os homens lutaram bravamente. Ela está mostrando que algo aconteceu, né? Foi contrário àquilo que foi dito anteriormente, né? Houve uma oposição àquilo que foi dito anteriormente. Então, a conjunção, né, coordenativa mais, ela dá a ideia aqui de adversidade, né, de oposição àquilo que foi dito anteriormente. Então, ela está estabelecendo o quê? Aqui dentro da oração, ela está estabelecendo, né, uma ligação, né? Uma ligação, né, entre a segunda oração e a primeira, mas é uma ligação de contrariedade. Então, ela serve como conectivo. Ela é um conectivo. Essa conjunção ela é um conectivo, porque une duas orações, mas dando ideia de contrariedade, né, de algo contrário, de adversidade, de oposição. Ok? Segundo exemplo, se lutaram bravamente, merecem homenagens. Então, se lutaram bravamente, vírgula, merecem homenagens. Então, eu destaquei, né, a conjunção se, né? Se lutaram bravamente. Então, essa conjunção se é uma conjunção subordinativa e ela expressa, né, ela mostra aqui, né, uma ideia de condição. Então, é uma conjunção, né, é uma conjunção subordinativa condicional, né? Se lutaram bravamente, aí sim merecem homenagem, né? Homenagens. Então, essa oração, se lutaram bravamente, ela só vai acontecer realmente, né? No caso, eles só vão merecer as homenagens se lutaram bravamente, melhor dizendo. Então, essa primeira oração nos passa essa ideia de condição.
Então, aqui eu tenho, né, também uma conjunção subordinativa que é chamada de conectivo. Ok? Terceira frase. Sabemos que uma guerra é sempre trágica. Então, eu separei aqui, né? Sabemos, né, é a oração principal, e que uma guerra é sempre trágica, né? É a minha oração, né, subordinada, ok? Que é introduzida aqui pela conjunção integrante que. Exatamente. Esse que aqui é chamado de uma conjunção, é chamado de conjunção integrante. Por quê? Porque ele introduz uma oração subordinada substantiva, pessoal. Quem é que sabemos? Nós sabemos. Nesse nós, ele está implícito, concordam? Aqui na oração principal, sabemos, nós temos um sujeito. Ele está oculto, é nós sabemos. Ótimo. Sendo assim, nós temos que saber, né, a transitividade do verbo saber. Quem sabe, sabe alguma coisa. Sabe o quê? Que uma guerra é sempre trágica. Então, aqui, que uma guerra é sempre trágica, é a minha oração subordinada substantiva na função de objeto direto do verbo saber. Por quê? Porque toda essa oração completa a ideia, né, do verbo saber. Ela completa a ideia. Já que o verbo saber não exige preposição, ele é um verbo transitivo direto. Sendo assim, toda essa oração subordinada substantiva, que uma guerra é sempre trágica, atua na função sintática de objeto direto. Então, é chamada de oração subordinada, não é isso? Substantiva, objetiva direta, ok? Então, aqui, no caso, desculpa, essa conjunção integrante que, ela atua como conectivo, sim, entre a oração subordinada substantiva com a oração principal, ok? Mais uma frase, mais um exemplo. É conveniente e apropriado que prestemos homenagem. Então, aqui, né, é conveniente e apropriado, eu tenho uma oração interligada por uma conjunção, né, coordenativa aditiva. Essa conjunção aditiva ela, né, dá a ideia de adição, né, de soma. Além de conveniente, também é apropriado. Então, esse e une essas duas ideias, essas duas palavras dentro de uma oração. Então, também é considerado um conectivo, por atuar nessa função, tá? Mais um exemplo. Os homens bravos, vírgula, vivos ou mortos, vírgula, que lutaram aqui. Então, nós temos aqui, né, uma oração isolada, né, por vírgulas, né? Os homens bravos, vivos ou mortos que lutaram aqui. Então, esse ou aqui no meio, né, é uma conjunção alternativa, né? Nos remete, né, à ideia de alternância. Vivos ou mortos, né? Também é um conectivo por estabelecer, né, essa função, essa ligação entre, né, dentro de uma oração, né, dando essa ideia de alternância, ok? Foi? Vamos lá agora? Bom, eu quero falar sobre locução conjuntiva. O que é uma locução conjuntiva? Claro, estou me referindo ao uso das conjunções, ok? Então, eu coloquei aqui a definição. Recebem o nome de locução conjuntiva os conjuntos de palavras que atuam também como conjunção, tá? Ou seja, locução conjuntiva é quando eu tenho a união de duas palavras, dois termos. Aí eu formo uma locução conjuntiva, ok? É quando eu tenho, né, uma conjunção, né, acompanhada, né, da palavra que. Exatamente, ok? Observe os exemplos aqui. Visto que, desde que, ainda que, por mais que, à medida que, à proporção que, logo que e a fim de que. Então, a locução conjuntiva, na verdade, além de ser formada por dois, né, termos, ela pode ser também formada por mais de dois termos, por três termos ou mais. É o caso da palavra à medida que. À medida que. Eu tenho três termos, né? Então, eu tenho uma locução conjuntiva. Sempre quando eu tenho uma conjunção acompanhada da palavra que. Ok? Bom, agora vamos falar das preposições. O que é uma preposição, pessoal? Vamos ver aqui a definição. Todo mundo já sabe que a preposição, né, essa classe de palavras, né, que todo mundo já conhece, ela também é uma classe de palavras invariáveis. Exatamente, é uma classe de palavra invariável.
porque ela não sofre flexão, não sofre variação nenhuma. Não existe singular, plural, masculino e feminino. Por isso que as preposições são chamadas de classes invariáveis. Então, mas o que é uma preposição? É a palavra que estabelece uma relação entre dois ou mais termos dentro da oração, ok? E essa relação, ela é do tipo subordinativa, né, que cria essa relação de dependência, ou seja, entre os elementos ligados pela preposição, não há sentido dissociado, separado, individualizado. Pelo contrário, o sentido da expressão é dependente da união de todos os elementos que a preposição ela relaciona. Então, vamos ver aqui um exemplo, 3 exemplos com preposições diferentes, mas os exemplos são parecidos. Parecidos, mas não são iguais, não. Vamos ver aqui as preposições. Número 1, bolo com chocolate. Então, você entende que tem bolo, né, com chocolate. Segundo, olha a preposição com aí, bolo de chocolate. Aqui você entende que o bolo foi feito de chocolate. No primeiro exemplo, o bolo está com chocolate, ok? É como se eu tivesse um bolo e do lado mais um chocolate, uma barra de chocolate. Então, eu vou comer bolo com chocolate. Agora, quando eu falo esse bolo é de chocolate, essa preposição de já me dá a ideia de que o bolo foi feito de chocolate. Viu como os sentidos mudam? Terceiro exemplo, chocolate para bolo. Entende-se que eu comprei chocolate, né, em pó, que é utilizado para fazer bolo. Então, perceberam que as 3 preposições foram utilizadas dentro desse contexto de maneiras diferentes, assumindo sentidos diferentes, ok? Bom, vamos ver agora como que as preposições se comportam dentro de uma oração. Vamos ver aqui quem é o termo regente e quem é o termo regido. Eu trouxe aqui 3 exemplos também. Governo do povo, governo pelo povo e governo para o povo. Então, governo do povo, olha aqui, ó, governo é o termo regente. Do é a preposição. Povo é o termo regido pela preposição do. Então, quando eu digo governo do povo, né, olha aí, ó, dá a ideia, né, do governo do povo. O povo é que, né, controla isso daí. Não é isso? Agora vamos lá. Governo pelo povo. Ou seja, o governo aqui continua sendo o termo regente e o povo continua sendo o termo regido. Mas o uso da preposição mudou. Agora eu mudei de preposição. Eu mudei para a preposição pelo. Governo pelo povo. Alguém governando em favor do povo. E terceiro exemplo, governo para o povo. Governo aqui continua sendo o termo regente e o povo continua sendo o termo regido. O que mudou aqui foi a preposição, é o uso da preposição. Nós mudamos para a preposição para. Então, governo para o povo, né? Então, dá uma finalidade, né, de sentido para aquele governo. O governo está sendo para quem? Para o povo, né? Tem uma finalidade dentro desse uso da preposição para. Ela passa essa finalidade. Perceberam que em cada exemplo, um sentido diferente, de acordo com a preposição que está sendo usada. Ok? Bom, aqui eu trouxe a classificação das preposições, né? Quem são essas preposições? Bom, dentro da classificação das preposições, existem 2 tipos. As preposições essenciais e as preposições acidentais. Vamos lá? Quem seriam as preposições essenciais? Bom, são aquelas preposições, né, que sempre funcionam como preposição mesmo. Né? São elas a, após, antes, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, per, perante, por, sem, sob, sobre e traz. São essas preposições que nós estamos acostumados a utilizar no nosso dia a dia. Né? São aquelas que funcionam como preposições mesmo, são as essenciais. As acidentais. Quem seriam as preposições acidentais? Como o próprio nome diz, né? São aquelas palavras de outras classes gramaticais que acidentalmente, né, podem assumir, podem funcionar como preposição, tá? São elas: conforme, consoante, exceto, salvo, segundo, durante, mediante e como. Ok? Essas são as chamadas preposições acidentais. Bom, vamos lá? Agora eu vou mostrar o valor relacional de uma preposição dentro da oração. O que é isso, o valor relacional? É o valor que elas estabelecem dentro de uma oração.
Vamos ver? Primeiro exemplo. Ele foi ao cinema com algumas pessoas. Pessoal, eu disse que ele foi ao cinema, não foi? Ele foi aonde? Ele foi aonde? Ao cinema. Então, ele saiu de um lugar para ir para o outro, não é isso? Houve o quê? Um deslocamento. Houve um movimento, né, de sair daqui para ir ao cinema. Então, essa preposição ao, né, está acompanhando a palavra cinema, que é um lugar. Sendo assim, a preposição ao assume o valor relacional de adjunto adverbial de lugar, por estar acompanhando a palavra cinema, que é um lugar, ok? Vamos prosseguir? Ele foi ao cinema com algumas pessoas. Ele foi ao cinema com quem? Com quem? Quero saber a companhia, né? Com quem? Com algumas pessoas. Então, algumas pessoas, né? É a companhia dessa pessoa que foi ao cinema. Sendo assim, a preposição com, aqui dentro, a preposição com, assume o valor relacional de adjunto adverbial de companhia, por estar acompanhando o termo algumas pessoas, que nos dá ideia, né, essa ideia de companhia, né? A pessoa que foi ao cinema foi com algumas pessoas, ok? Segundo exemplo, ele compartilhou com as pessoas presentes o seu pensamento. Aqui é diferente, ó. Ele compartilhou o quê? Né? O seu pensamento. Com quem? Com as pessoas presentes. Aqui nós temos o sujeito ele e temos o verbo compartilhar. Quem compartilha, compartilha alguma coisa com alguém. O verbo compartilhar aqui, pessoal, ele tem transitividade, tá? Ele tem transitividade. Ele é um verbo bitransitivo. Ele é transitivo direto e indireto ao mesmo tempo. Por quê? Porque ele possui dois complementos verbais. Exatamente. Ele compartilhou o quê? O seu pensamento. Então, aqui eu tenho um objeto direto, porque não exigiu preposição. Ele compartilhou o seu pensamento com quem? Com as pessoas presentes. Então, com as pessoas presentes, é um complemento verbal também, mas é chamada de objeto indireto. Por quê? Porque exigiu a preposição com. Né? E está completando também o sentido do verbo compartilhar. Então, o verbo compartilhar, ele exige dois complementos verbais. Né? Um objeto direto e o outro objeto indireto. Sendo assim, aqui nós temos a preposição com o valor relacional de objeto indireto. Ok? Por estar, né, acompanhando um verbo, né, que no caso é o verbo compartilhar, né, é um verbo transitivo direto e indireto ao mesmo tempo, ok? Ele é bitransitivo, ok? Esse é o valor relacional que as preposições, elas assumem dentro das orações, ok? Bom, agora eu vou mostrar para vocês, né, vou mostrar para todos vocês os significados estabelecidos pelas preposições. Tá? Cada preposição, elas podem assumir, né, um determinado significado dentro de uma oração. Nós temos que ter em mente, né, esse tipo de significado que elas podem estabelecer. Vamos ver? Bom, elas podem estabelecer, né, um significado de assunto, né? Prestem bem atenção. Assunto. Observem o exemplo. Discutir sobre educação. Essa preposição sobre nos remete à ideia, né, de assunto. E quem discute sobre alguma coisa, né, está falando um determinado assunto. Sobre o quê? Sobre educação. Então, essa preposição sobre, ela nos passa essa ideia de assunto. Tá? Então, é uma preposição, né, que estabelece uma ideia, um sentido de assunto. Ok? Autoria. Olha um exemplo aqui. Livro de Drummond, tela de Portinari. Então, quando eu disse livro de Drummond, essa preposição de está mostrando que quem criou esse livro foi Carlos Drummond de Andrade. Então, esse de, né, está mostrando a autoria deste livro, que foi Drummond. Né? Então, essa preposição de passa a estabelecer o sentido de autoria. A mesma coisa, tela de Portinari. Quem foi que fez a tela? Portinari. Então, essa preposição de, né, mostra, né, o sentido, né, da autoria. Tá? É uma preposição que estabelece esse significado de autoria também. Segundo,
as preposições, né, que mostram o sentido, o significado de causa. Vamos ver como que fica no exemplo? Morrer de fome. Morrer de fome. Então, essa preposição de está mostrando, né, está dando a ideia, o sentido, né, pelo qual alguém morre. Morre de quê? De fome. Então, a causa da morte é a fome. Se a causa da morte é a fome, e a palavra fome está antecedida pela preposição de, então a preposição de também exerce a função de causa, tá? O sentido de causa, tá? Promovido por mérito. Ele foi promovido por quê? Mérito. Mérito aqui é a causa pelo qual ele foi promovido. Sendo assim, a preposição por também expressa o sentido de causa, ok? Companhia. Passear com os irmãos, né? Então, passear com quem? Com os irmãos. Irmãos aqui é a companhia, não é isso? Então, a preposição com também estabelece o significado, o sentido de companhia, ok? Conteúdo, ó, copo de água. Né? Então, o copo está cheio de água, né? Está com água. A água é o conteúdo que tem no copo. É o que tem no copo. Então, essa preposição de assume, estabelece também o significado de conteúdo. Já que água é o conteúdo que tem no copo, a preposição de, por estar do ladinho da palavra água, está se relacionando com a palavra água, melhor dizendo, se relacionando com a palavra água, a preposição de também exerce o sentido, né? O significado de conteúdo, ok? Distância, vamos ver, estudar a 1 quadra de casa. Então, a 1 quadra aqui é a distância da casa. Então, a preposição de também estabelece sentido, né? A ideia de distância, por estar dentro deste contexto, tá? Vamos lá? Preposições que expressam fim ou finalidade, né? Que possuem sentido, né? De fim ou finalidade. Vamos ver aqui. Viajar a trabalho, sair para o almoço. Então, viajar a trabalho. Trabalho aqui é a finalidade, né, pelo qual a pessoa viaja. Então, essa preposição a também assume o significado, a ideia, né, de finalidade, tá? Então, a preposição exercendo o sentido de finalidade. Sair para o almoço. Então, aqui o almoço, né, é a finalidade pelo qual a pessoa saiu. Então, a preposição para, né, também ela passa a ter essa ideia, ela estabelece significado de fim, né, de finalidade também. Bom, de instrumento, ferir-se com a tesoura, né? Ferir-se com a tesoura. Então, tesoura aqui é um instrumento pelo qual a pessoa se feriu. Então, a preposição com, ela também estabelece o sentido, né? A ideia de instrumento. Escrever a lápis. Lápis é um instrumento pelo qual a pessoa escreve. Então, a preposição a também estabelece sentido, né? Essa ideia de instrumento. Pode ser também, escreveu a caneta. Então, caneta é um instrumento. Então, a preposição aqui, a, também exerce, né? Estabelece o significado de instrumento, ok? Limite, correr até se cansar. Então, se cansar aí é o limite, né, que a pessoa alcança por estar correndo. Sendo assim, a preposição até também vai estabelecer um sentido de limite, ok? Lugar, colocar algo sobre a mesa, né? Colocar algo sobre a mesa. A mesa é um lugar, é isso? Em que você vai colocar algo. Essa preposição sobre, por estar acompanhando, né, o lugar, no caso a mesa, também vai exercer, né, vai possuir o significado de lugar, tá? Vai expressar esse sentido de lugar. Tá? Morar em Araçatuba. Araçatuba é um lugar. Essa preposição em está ligada à palavra Araçatuba, que é o lugar. Então, a preposição em também estabelece, né, o sentido de lugar. Matéria, vamos ver? Casa de madeira, casa de ferro, não existe casa de ferro, né? Casa de madeira, né? Massa feito com ovos. Então, quando eu falo que a casa de madeira, madeira é uma matéria, é uma matéria. Sendo assim, é a matéria pela qual a casa é feita. Então, a preposição de também exerce sentido, significado de matéria. Massa feita com ovos. Ovos é uma matéria, né, pelo qual a massa foi feita. Então, a preposição com também exerce o sentido, né, o significado de matéria. Agora, para fechar, as preposições que exercem sentido de meio. Vamos ver? Passear de carro, de ônibus, né? Andar a cavalo, andar a carro, andar de ônibus, né? Então, essa preposição de
também estabelece sentido de meio. Né? Passear de quê? De carro. Carro é o meio de transporte. Sendo assim, a preposição de também estabelece o sentido de meio de transporte, ok? Andar a cavalo. Cavalo também é um meio, né? Então, né, a pessoa se locomover. Então, a preposição a também expressa o sentido de meio. Ok, pessoal? Encerramos aqui os nossos estudos sobre os conectivos, que podem ser preposições ou até mesmo as conjunções, ou até mesmo o pronome relativo, não é isso? Bom, não esqueçam de colocar os nomes e a turma aqui nos comentários para que eu possa marcar a presença de cada um de vocês. Ok, pessoal? Fiquem todos com Deus. Um beijo no coração de cada um e até o próximo vídeo. Tchauzinho, pessoal!